O jogador de basquete arremessa uma bola de uma altura de 2 metros, né? Com velocidade inicial. Vamos entender o que é isso. 10 e chapéu significa que a componente horizontal é 10 metros por segundo. E 10 J chapéu significa que a componente vertical vale 10 metros por segundo. Geralmente na física a gente chama de X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Mas isso faz alguns livros de física mesmo. Mas é mais comum na engenharia usar essa notação. Então, quando algo está na horizontal para a direita, I chapéu. Quando está na horizontal para a esquerda, menos I chapéu. E quando aponta para cima, J chapéu. Para baixo, menos J chapéu. É um vetor unitário, ele vale 1, tá? Que apenas informa a direção e o sentido. Então, basicamente, 10 metros por segundo para a direita e 10 metros por segundo para cima. Legal? Ângulo aí de 45. Está a 4 metros da parede. Perfeito. A bola atinge a parede e tem apenas a componente horizontal invertida, ou seja, vai ser menos 10 I chapéu. E a componente vertical não é alterada. Então a gente pode interpretar como se a bolinha apenas tivesse atravessado, digamos assim, para efeito de tempo de voo. Né? É a alternativa que indica o intervalo de distância da parede em que a bola atinge o chão. Quer saber exatamente onde ela vai atingir o chão aqui, né? Após essa ida e volta, essa distância aqui. Legal? Vamos lá, vamos medir então o tempo de voo, já que eu tinha falado isso. O tempo de voo me diz o seguinte: S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Legal? Tá bom. A posição final é zero. Eu estou analisando a direção J chapéu, a vertical. Porque a gente sabe que na horizontal é movimento uniforme. Tudo bem que vai mudar o sentido ali, mas o módulo é o mesmo. E na vertical é que sofre a aceleração constante da gravidade, tá bom? Então a gente separa esse movimento em dois. Vamos analisar o que acontece na vertical. Na vertical, a posição inicial é 2 e a posição final é 0, quando a gente analisa só a vertical. Então 0 igual a 2. Velocidade inicial. Aí o que me interessa é a componente vertical da velocidade inicial. Legal? Que ele já me falou, que são 10 metros por segundo. Já está tudo anotado aqui. 10 metros por segundo, vamos lá. Vamos colocar aqui então 10t. E agora, professor? Bom, se eu estou considerando que para cima é positivo, a velocidade inicial é positiva, a aceleração ela atua para baixo, é a gravidade. São vetores. A gente está falando de cinemática vetorial, galera. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso referencial. Se eu estou falando que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para o lado direito é positivo, significa que tudo que está para a esquerda é negativo, tudo que está para baixo é negativo. A gente entende que vetor tem direção e sentido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que a gravidade vai valer menos 5. Porque menos 5, porque a gravidade é 10, né? Sobre 2, 5. Então, menos 5t2, essa é a equação. Vamos resolver então essa equação de segundo grau. Eu vou ter que 5t ao quadrado, passei para o outro lado, menos 10t, menos 2 igual a 0. Teremos que t é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac, 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40, 4 é sobre 2a, sobre 10. Bom, a gente não vai ter tempo negativo, né, galera? Então, não tem como. Aqui vai ser 10 mais... Bom, a raiz de 144 é 12. Não sei porque que essas questões fazem isso, né? Mas ele quer intervalo, então, enfim, vamos botar 12 aqui. Aproximadamente. Não dá pra gente, na hora da prova, não tem muito artifício de calculadora, então vamos fazer assim mesmo. 140 raiz vai virar 12. Aqui a gente vai ter, então, 22 sobre 2, aproximadamente, então, 2,2 segundos. Esse é o tempo que a bola leva para ir e voltar. 2,2 segundos. Tá bom? Botei a velocidade inicial, tudo certo. O tempo de voo, pra a gente pode entender como se ela tivesse feito isso, dá na mesma, porque ela volta com a mesma velocidade, né? Então, não faz a menor diferença pra gente. Tá, deixa eu só tirar esses riscos. Agora, o que eu faço? Eu tenho que saber o seguinte: quanto tempo ela levou para chegar na parede? Porque eu vou saber o tempo que ela levou para voltar, e aí eu meço a distância de retorno, tá?
Bom, aí para saber o tempo que ela levou para chegar na parede, esse aqui é o tempo total, ida e volta. Aí, para saber o tempo que ela leva para chegar na parede, vamos analisar a componente x desse movimento, né? Vamos analisar essa componente aqui. Vou colocar aqui embaixo, temos espaço. Quando a gente analisa o eixo x, né, como eu prefiro escrever assim, mas a questão bota i chapéu, né, dá na mesma. O que a gente tem quando a gente analisa isso? É um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Então, o tempo que leva para chegar na parede, vou chamar de t', vai ser igual à distância percorrida até chegar na parede, que é 4 metros, pela componente horizontal da velocidade, que é 10. Movimento uniforme, galera. No movimento uniforme, o tempo é o deslocamento pela velocidade. Legal? A gente sabe que a componente horizontal da velocidade é 10 e são 4 metros. Então, a gente está falando de 0,4 segundos. Ora, se a bolinha leva 0,4 segundos para bater na parede e 2,2 no total, ela levou 1,8 segundo para voltar. É essa a ideia. Vamos ainda continuar na componente horizontal. Esse 1,8 segundo, vamos anotar aqui que é o tempo de retorno. O que vai acontecer? Bom, novamente, a velocidade na horizontal é o deslocamento pelo tempo. É movimento uniforme quando a gente olha a horizontal. A velocidade na horizontal é 10. Ele fala que só inverte, né? Mas continua sendo 10 para o lado, 10 para cima. Quando a gente analisa a horizontal, velocidade 10. Qual é o deslocamento? Aqui a gente vai chamar de distância, porque a gente está analisando apenas uma direção, né, horizontal. Qual é a distância que ele percorre quando ele volta? Se ele percorre isso em 1,8 segundos, então ele vai fazer 18 metros. Legal? É essa a ideia. São 18 metros, ele vai 4 e volta 18. Então a gente tem aqui entre 15 e 20, letra C. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Abraços e bons estudos.